Olá, pensa comigo. E se existisse um manual bem antigo, quase um segredo, para a gente aprender a navegar no nosso próprio universo interior? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro tesouro chamado Filocália. É uma coleção de textos que se propõe a ser, olha só, um mapa para o nosso próprio coração. Logo de cara, a obra nos joga esse provérbio, né? Meio misterioso. Amarra teu barquinho no navio de teus pais. O que isso quer dizer? A ideia é que na nossa busca pessoal, a gente é, muitas vezes, como um barquinho pequeno, sabe? Solto no mar. A Filocalia, então, faz um convite. Amarra esse teu barco num navio muito, mas muito maior, que é a sabedoria de quem veio antes. É, no fundo, um convite à humildade para começar essa jornada. Ok, filocalia. A palavra vem do grego e significa literalmente amor à beleza. Mas que beleza é essa? Calma, não é a beleza de uma paisagem, de uma obra de arte, é algo mais profundo. É a beleza de um caráter íntegro, sabe? Daquela harmonia interior que de repente nos alinha com algo muito maior. A filocalia então é isso. É na sua essência um guia para a gente encontrar e cultivar essa beleza que nos transforma de dentro para fora. Certo. Então, como é que essa ideia toda de amor à beleza toma forma? O que, afinal de contas, é a filocalia? Vamos descobrir por que ela é considerada um verdadeiro tesouro. Bom, primeiro ponto, é fundamental entender que a Filocália não é um livro para a gente ler do começo ao fim de uma sentada só. Imagina ela mais como uma caixa de ferramentas para a alma. Isso. Ela junta séculos e séculos de sabedoria de vários mestres espirituais e cada um deles oferece uma ferramenta diferente para o mesmo trabalho: cavar fundo e encontrar aquele tesouro escondido no campo do nosso próprio coração. E a própria história do livro é fascinante. Olha só essa jornada. Ele nasce lá em Veneza, em 1782, viaja e se torna imenso na Rússia e, de repente, séculos depois, ressurge com uma força total no Ocidente. Isso diz muito, né? Mostra que a mensagem dele não envelhece. Pelo contrário, parece que fica cada vez mais necessária, mais relevante. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, olha só que contraste poderoso. Praticamente na mesma época em que a França estava montando a sua famosa enciclopedia, sabe? Aquela que queria mapear todo o conhecimento do mundo exterior científico, a Filocalia surgia como a enciclopédia do universo interior. Uma queria catalogar as luzes da razão, a outra a luz incriada. Um mapa para uma luz que não vem da ciência, mas do espírito. Tá, mas para que serve esse tal mapa interior? Bom, ele serve para navegar um terreno que todo mundo aqui conhece muito, mas muito bem. A nossa própria mente, que vive dispersa. É exatamente esse o combate interior que a Filotólia nos ajuda a entender. E aqui a gente chega no diagnóstico central. Segundo o Máximo Confessor, o homem tende a se tornar seu próprio ídolo. Os mestres da Filocalia tinham um nome para isso: Filáusia. É um nome meio chique para um amor próprio que vira tóxico, sabe? É aquela tendência de se fechar no próprio ego, de fazer de si mesmo o centro de tudo, o seu próprio ídolo. E eles analisaram esse processo de um jeito impressionante. Como é que uma paixão, no sentido de um vício ou obsessão, se desenvolve? Olha que sutil. Primeiro vem a sugestão, um pensamento que simplesmente aparece. Depois, a cumplicidade. A mente começa a conversar com esse pensamento, a dar trela para ele. O terceiro passo é a adesão, quando a nossa vontade diz sim, ela consente. E por fim, o hábito. Aquilo se enraiza de um jeito que a gente nem percebe. Então, qual é o antídoto para esse caos interno? Não é reprimir, não é lutar contra. É a vigilância. E para isso, existe um conceito central na Filocalia: nepsis. É uma palavra grega que significa sobriedade, vigilância. É, na prática, estar desperto. É ser como um guardião da própria mente, sabe? Observando os pensamentos que chegam, mas sem se deixar levar por eles. Ok, muito bonito na teoria, mas como é que a gente cultiva essa vigilância na prática? Bom, a Filocália oferece um método bem claro para isso, para essa tal guarda do intelecto. E aqui vem uma ideia que é sinceramente revolucionária. O objetivo não é destruir as paixões, esquece isso. A abordagem é quase como a de um alquimista. Pensa na raiva, no desejo, eles não são inimigos que a gente precisa matar. São energia pura, só que mal direcionada. A meta, então, é transformar essa energia bruta em virtude. É uma alquimia interna. Por exemplo, olha isso. A energia bruta da cólera, da raiva, quando ela é purificada, ela se transforma na força da mansidão, que não é fraqueza,
é uma força serena. Aquele desejo carnal, que é uma força poderosíssima, avassaladora, pode ser redirecionado, transformado num anseio igualmente poderoso por Deus, um tipo de eros espiritual. E como é que a gente alimenta esse trabalho interior? Segundo São Máximo, existem principalmente dois grandes caminhos. O primeiro é a contemplação espiritual da natureza. É aprender a ler o livro da natureza, a enxergar o divino em tudo o que foi criado. E o segundo é a interpretação espiritual das Escrituras. É ler os textos sagrados de um jeito diferente, não só como relatos históricos, mas como um espelho da nossa própria alma. Certo. E depois de toda essa jornada, de todo esse trabalho, aonde isso tudo leva? Qual é o objetivo final dessa transformação? A resposta é a conquista da quietude. O grande objetivo dessa jornada toda tem um nome: resiste-a. É uma palavra que significa paz, silêncio, mas não é um silêncio vazio, sabe? Não é a ausência de pensamento. Pelo contrário, é uma quietude cheia, vibrante, cheia de presença, que nasce da união com o divino. É o coração finalmente em paz, em repouso. Mas atenção, essa quietude não tem nada a ver com ficar parado, com estagnação. É o oposto. Como diz São João Clímaco, um dos grandes mestres, o amor que nasce dessa quietude é um abismo de luz, uma fonte de fogo, uma progressão eterna. Ou seja, é um estado de crescimento que não tem fim. E isso nos leva, talvez, ao conceito mais profundo e, olha, até meio espantoso da filocalia, a deusificação, ou teoses em grego. E o que é isso? Calma, não é se tornar o próprio Deus. A ideia é participar da vida e das energias divinas. E ao fazer isso, a gente se torna plena e verdadeiramente humano. É a realização máxima do nosso potencial. Tá bom, mas por que falar de um texto tão antigo hoje? O que tudo isso tem a ver com o nosso tempo? Vamos construir essa ponte. A pergunta que fica é essa, né? Será que essa sabedoria de séculos atrás pode, de alguma forma, iluminar a nossa busca de hoje, por foco, por sentido, por um pouco de liberdade no meio de tanta distração? Num mundo de notificações, de ansiedade, de uma mente que não para, o que isso tem a nos dizer? A resposta parece ser um gigantesco sim. Porque, no fim das contas, a Filocalia oferece um caminho que não envelhece, um caminho para a liberdade interior. E isso, numa era de distração externa que é simplesmente esmagadora, é tudo. É um método testado pelo tempo para unificar a mente, para achar um centro de paz e para conquistar uma liberdade que não depende de nada do que acontece lá fora. E a gente encerra com essa frase que amarra toda a jornada. Deificado, portanto, capaz de amar, capaz de servir, crucificado, portanto, ressuscitado. Isso mostra que se tornar deificado não é um ato de egoísmo para si mesmo. É o que, no fim, nos torna capazes de amar e servir de verdade. É um caminho de morte para aquele falso eu, para que o verdadeiro eu, finalmente, possa ressuscitar. Uma sabedoria antiga, sem dúvida, mas com uma mensagem que nunca foi tão urgente.